Meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, aprendendo, divulgando a palavra. Isso é muito importante, isso faz com que minha vida seja muito gratificante. Eu agradeço muito a vocês e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai eterno, sempre, sempre, sempre. Hoje, terça-feira, dia 12 de outubro, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E aproveitando, que é o Dia das Crianças, que Deus abençoe, que Deus acolha, que Deus proteja, que os seus anjos intercedam por todas as nossas crianças, não só as nossas, mas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que todas as crianças sejam muito bem assessoradas por seus pais, educadas, que a violência à criança pare, termine de uma vez por todas, que os adultos tenham consciência do amor e do cuidado que devem dar a todas as crianças, em nome de Jesus. E vamos começar, queridos, hoje com a leitura da pregação de Billy Graham, hoje 12 de outubro, é a seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Jesus profetizou que a sociedade vai se tornar muito tolerante pouco antes dele voltar. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17:26. O mundo hoje vive uma baderna imoral como não se via desde os dias de Roma. Vivemos uma sociedade hedonista e o que temos visto é a natureza humana mostrando que ela realmente é sem Deus. Muitos têm caído no antinomianismo, doutrina que afirma que a salvação é obtida apenas pela graça, diminuindo a importância das leis de Deus. Crido apenas de um modo intelectual e vivido como o diabo, achando que Deus irá perdoá-los e permitirá que entrem no céu. Creio que se quisermos seguir a Jesus, devemos ser obedientes ao Evangelho, negar a nós mesmos e levar a nossa cruz. Ser cristão é algo muito sério. Então, queridos, Billy Graham sempre nos ensinando, nos dando uma aula sobre o que é ser cristão, e hoje não podia ser diferente. E tem mais ou menos também a ver com o que a gente vai ler hoje. Hoje continua no livro de 2 Pedro, na carta de 2 Pedro, capítulo 3, hoje versículo 14. Ele diz o seguinte: portanto, meus amigos, isso é o que vocês devem esperar, fazendo o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. Interpretem a restrição paciente do nosso Senhor pelo que ela é, salvação. Amém. Bom, queridos, hoje, continuando o que a gente está vendo desde segunda-feira, que é aqui na carta de 2 Pedro, onde ele relata, ele nos prepara, nos dá umas dicas, vamos dizer assim, sobre o final dos tempos. Então, hoje ele enfatiza aqui a importância da gente continuar sempre andando na retidão. Então ele diz para a gente esperar, continuar esperando, pela nova terra, pelo novo céu. E aqui ele faz assim um pedido, uma súplica até, eu vejo dessa maneira, para que a gente continue esperando isso e fazendo o possível para que sejamos encontrados vivendo em pureza e paz, ou seja, vivendo na retidão, vivendo de modo que agrade a Deus, e que a gente interprete a restrição, o limite, a condição que Deus impôs a gente pelo que ela é, a salvação. Então que a gente enxergue essas restrições, vamos dizer, como ele escreveu aqui, essas restrições, de Deus, que nada mais é do que os estatutos, os mandamentos de Deus, que a gente encare isso sempre com uma atitude, umas formas, de viver, de lidar com a vida,
que é para o nosso bem, é claro, né? Que é para o nosso crescimento, e aqui ele enfatiza bem que é para a nossa salvação, né? Então, ele diz, eu acho muito bacana, né? Que a gente se esforce, que a gente continue andando dessa maneira para que Jesus, quando voltar, nos encontre nessa condição de pureza e paz, né? Então isso é muito bacana, é muito importante, né? Tem a ver muito com o que a gente leu sobre o Billy Graham, né? Hoje aqui, a pregação dele que fala realmente sobre ser cristão, né? A importância de levarmos a vida na retidão, de seguirmos os ensinamentos de Jesus. Então isso é muito bacana, isso é muito importante. Eu não me canso, né, de falar isso, de repetir aqui isso, a importância de temermos a Deus, de obedecermos a Deus, de andarmos na retidão, de termos uma fé, né, que tudo isso vai acontecer um dia, né, termos a fé inabalável de que Jesus esteve e está no meio de nós, que Ele deixou o Espírito Santo aqui no meio de nós, e o Espírito Santo nos acolhe, nos protege, nos orienta. Então que a gente deixe, né, que a gente permita que o Espírito Santo faça parte da nossa vida, faça parte do nosso dia a dia, que Ele tome o controle, tome as rédeas da nossa vida, né, que a gente tenha sempre essa consciência de que sem Deus não somos nada, sem os ensinamentos de Deus, sem os exemplos de Jesus, nós nunca chegaremos a lugar algum, né? Então, essa é a maneira de chegarmos ao novo céu, à nova terra, às mansões celestiais, à salvação, né? Mas que a gente também tenha consciência de que a gente tem que andar na retidão, mas por prazer, por agradar a Deus, não só pensando na salvação em si. Então a gente foca na salvação e não pensamos mais em ninguém, não pensamos nos outros, aí eu vou me salvar e isso que importa. Não, né? Pelo contrário, né? Quanto mais pessoas levarmos conosco, quanto mais pessoas souberem, né, a maneira correta de alcançar a retidão, mais agradaremos a Deus. Quanto mais fizermos essas coisas de coração, quanto mais dividirmos as coisas de Deus com as outras pessoas, quanto mais a gente levar a palavra de Deus e principalmente, né, quanto mais, como diz aqui no Billy Graham hoje, quanto mais a gente praticar a palavra, né? Então isso tudo que eu disse, esses exemplos, são a palavra de Jesus, a palavra de Deus na prática, né? Não adianta, como eu já disse aqui, não adianta a gente saber tudo sobre a Bíblia, saber a Bíblia de cor e salteado e não aplicar em nada. E quando aparecer uma situação que a gente tem que aplicar, às vezes a coisa mais simples a gente não faz, a gente esquece, a gente passa por cima e não faz, né? Então é importante, muito mais importante é praticar a palavra do que saber a palavra, né? Então que a gente pratique a palavra, que a gente faça disso um hábito nosso, né? Que a Bíblia seja nosso livro de cabeceira, que a gente leia, que a gente releia, que a gente pratique sempre, né? Nas coisas boas, na gratidão, nas coisas ruins, no aprendizado, que a gente aprenda a receber tanto as coisas boas quanto as coisas ruins como um bem para a gente, como um aprendizado, como uma coisa que nos faz crescer, né? Então que a gente assuma o nosso dever, a gente assuma as nossas atitudes como cristãos, né? Que a gente leve isso a sério mesmo. Ser cristão é uma coisa séria, né? O pastor Natalino, ele vive dizendo isso. O pastor Natalino da Igreja Cristo é Resposta, lá de Santos, ele sempre diz isso: não brinque de ser cristão, né? Então, é uma frase que eu me lembrei agora, que tem tudo a ver, vem tudo a calhar, né? Então, que a gente não brinque de ser cristão, que a gente leve a sério, pois o que está em jogo é a nossa salvação, tá ok, queridos?
Então que a gente tire, né, esse feriado hoje. Hoje eu também, graças a Deus, estou de folga, vou passar aqui com a minha família, passar com minhas netas, isso é muito, né, legal. Então que você também, se tiver essa oportunidade hoje, aproveite, curta os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, aproveite bastante e que a gente aprenda muito com a pureza das crianças, né, com a simplicidade das crianças, né? Então que hoje a gente tire esse dia para o nosso aprendizado também, né? A convivência com as crianças é um aprendizado, que a gente aprenda a ter o coração puro, a ter o coração limpo, a ter a mente ingênua como o das crianças, né? E como diz o próprio Jesus, o reino de Deus é das crianças. Tá bom, queridos? Então que você tenha uma ótima terça-feira, um ótimo feriado e que tire esse feriado hoje para refletir também sobre isso. Como anda esse seu modo de ser cristão, né? Não brinque de ser cristão, pense bastante sobre isso. Então, reflita bastante como que está o seu exemplo, a sua vida, o seu dia a dia como cristão, né? Se você leva isso na seriedade, na importância que ele tem que ter. Tá joia, queridos? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima terça-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E fiquem à vontade, queridos, para deixar aqui sua crítica, seu comentário, sua sugestão, isso é muito importante também. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, nesse nosso encontro aqui matinal, para que a gente fortaleça e renove nossa fé, nossa esperança, em nome de Jesus. Tá joia, queridos? E a oração do dia hoje é a seguinte: Senhor Jesus, ensina-me a negar meus desejos egoístas e obedecer aos teus mandamentos. Purifica-me para que eu possa tocar essa sociedade profundamente para ti. Amém. Bom, queridos, fiquem todos com Deus. Mais uma vez, tenham todos uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus, e nos dê muita paz, muita harmonia, muita pureza no coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, sempre, sempre. Tchau, queridos. Muito obrigado. Deus abençoe.